Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora de Física Laís Correia e se você gosta de conteúdos de Física ou está se preparando para algum concurso ou vestibular que tenha Física no edital, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações porque aqui você encontra a resolução de questões de Física todos os dias. Questão do Enem 2018 PPL é a questão número 91. A questão diz assim: com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é de... Bom, pessoal, muito importante aqui, olha, a gente está vendo aqui que A é o ampere, que é uma medida de corrente elétrica. Nós temos o hora, o H, que é representado uma unidade de tempo. E ele está afirmando para a gente que essa unidade aqui, ampere-hora, é uma quantidade de carga. Então, se você não lembrasse da equação, você poderia escrever assim, ó: quantidade de carga igual a ampere-hora. Daqui a pouco eu falo do milli, tá? O Mzinho, fica tranquilo. Então, a quantidade de carga, eu sei que ampere é corrente e hora é tempo. Então, eu chegaria na minha equação da intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga que atravessa o condutor em um dado intervalo de tempo. Então, se você não lembrar essa equação, faz uma análise dimensional aqui que você chegaria nela também, tá? Então, a gente está acostumado a trabalhar a unidade de carga no sistema internacional, que é o Coulomb, que é representado pela letra C. Só que o Coulomb nada mais é que o corrente, que é o ampere, só que o tempo tem que estar em segundos, ampere vezes segundos, porque Coulomb é uma medida do sistema internacional. E no sistema internacional o tempo não está em hora, ele está em segundos, tá? Então compreender isso aqui é muito importante. Ele quer aqui que a gente converta, essa unidade. Então a primeira etapa é entender o que é um Coulomb. Coulomb é ampere vezes segundo. E aqui ele está multiplicando por hora. E esse milli aqui? Esse milli é chamado de prefixo também do sistema internacional. Nós temos os prefixos maiores e os prefixos menores. Ele é um prefixo menor, tá? Então, ele vale 10 elevado a menos 3. Então, se você multiplicar 1.500, você vai substituir esse milli por 10 a menos 3. Tá legal? A gente tem o micro, que é 10 a menos 6, tem o nano, que é 10 a menos 9, o pico, que é 10 a menos 2. Então, muito importante você estudar os prefixos, tá legal? Se eu sei que é 1.500 mAh, a gente vai escrever assim agora, ó, 1.500 vezes 10 a menos 3, porque vimos que o milli vale 10 a menos 3, vezes ampere. A gente viu que é Coulomb por segundo, Olha só, 1 ampere, aqui não é ampere, corrente, quantidade de carga é Coulomb, tempo é segundo. Então, 1 ampere igual a 1 Coulomb por segundo. Então, eu vou trocar o ampere aqui pela sua unidade correspondente, Coulomb por segundo, tá? Tá vendo que eu estou fazendo só as substituições aqui. E 1 hora é quantos segundos? 1 hora é 3.600 segundos. Tá? Porque a gente quer converter esse tempo para segundos, Ah, eu não sabia fazer isso. 1 hora tem 60 minutos, não é isso? E 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 minutos tem quantos segundos, que corresponde a 1 hora? 60 vezes 60, 3.600 segundos. Tá bom? Mas já vai com essa quantidade pronta lá para a prova, tá? Vai agilizar. Aqui a gente pode cortar o segundo com o segundo, tá legal? O que a gente vai fazer agora para facilitar? Nós vamos colocar esses números em potência de 10. Não precisa ser notação científica, em potência de 10. 1.500 é a mesma coisa que 15 vezes 10 elevado ao quadrado, porque eu tenho 2 zeros, tá?
Vou repetir o 10 a menos 3. Tá vendo que o Coulomb ficou aqui sozinho? Vou deixar ele sozinho. Vou botar aqui que 3.600 é a mesma coisa que 36 vezes 10 ao quadrado, porque eu tenho aqui, ó, 2 zeros, tá? E vou deixar o Coulomb aqui no final. Então, agora é só multiplicar 15 vezes 36, que vai dar 540. Pela regrinha da base 10, eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. 4 menos 3, 1. Então, a unidade vai ser 5.400 Coulomb. Tá? Então, isso significa que 1.500 mAh é igual a 5.400 Coulomb. Resposta, letra C. Vendo, pessoal? É só fazer passo a passo. Lembra de colocar os números sempre em potência de 10, isso facilita bastante os cálculos, tá legal? Lembrando, pessoal, que isso aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física do ensino médio resumido para você. Tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 92. A questão diz assim: o terremoto e o tsunami ocorridos no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Aqui eu coloquei algumas fotos lá desse acidente. Entre elas estão o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. O tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1/16 avos da sua massa inicial é de... Bom, pessoal, nós vamos fazer esse exercício de duas maneiras. Fazendo pela lógica da desintegração, né, ali passo a passo, porque como ele só quer que desintegre 1/16, é fácil de chegar pela lógica, né? Mas vamos fazer também utilizando a equação. Então, a gente tem aqui o iodo 131. Aí ele fala que a meia-vida dele é de 8 dias. Então, vamos colocar aqui, ele começa com uma massa inicial X de 100%. Tá? Então, vamos passar 8 dias, certo? 8 dias começa a sua desintegração meia-vida. Então, X sobre 2, meia-vida, metade, né? Então, a gente tem aqui 50%. Aí, vão passar mais 8 dias. Aí, a gente tem que pegar esse x sobre 2 e dividir por 2, né? Que ele vai estar caindo pela metade de novo. Então, repete a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda. Isso aqui vai dar x sobre 4. Então, aqui eu já tenho 25%. Então, vai passar mais 8 dias. Então, a gente vai pegar esse x sobre 4 e vai dividir por 2. Então, a gente repete a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda, x sobre 8. Tá vendo que a gente está quase chegando? E aí, 12,5%. Apesar que aqui ele nem está pedindo em porcentagem, nem precisava botar essa porcentagem. Aí, vai passar mais 8 dias. Aí, a gente tem que pegar esse x sobre 8 e dividir por 2. Chegamos ao x sobre 16, né? Então, ele atingiu 1/16 da sua massa inicial, né? Então, quantos dias ele demorou para poder chegar nisso? Vamos ver aqui quantos 8 que foram. Ó, 8 dias, uma vez, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. Então, é só multiplicar 8 vezes 4 dias, que vai dar 32 dias. Resposta, letra D. Mas, como eu falei, nem sempre ele vai colocar um valor assim que você consegue ir fazendo devagarzinho. Vamos colocar agora a equação, para a gente poder ver como que é, tá legal? Costuma cair questões de meia-vida, né? No Enem, então é muito importante você dar um foco nisso aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, pessoal, um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física do ensino médio, desde cinemática até física moderna, resumido para você, tá?
tá? Então, a gente tem aqui a parte lá da seção de meia-vida e períodos de desintegração. A gente tem várias equações que falam sobre isso, né? Só que como ele está pedindo para você relacionar a massa final e a massa inicial, a gente tem essa equaçãozinha aqui que é muito simples. A massa, né, final da substância, a restante da substância, é igual à massa inicial da substância, dividido por 2 vezes o número de meia-vida, né, o número de períodos de meia-vida. Então é isso aqui que a gente quer descobrir. Então vamos fazer pela equação para ver como que fica? Então eu sei que massa é igual a massa inicial sobre 2x, 2 elevado a x. Para facilitar a legenda, eu vou escrever assim, ó, massa final é igual a massa inicial. Tem muito aluno que tem dificuldade e erra essa forma. 2x. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 2 elevado a x lá para cima e vou jogar essa massa final aqui para baixo. Então, a nossa fórmula vai ficar assim. Massa inicial sobre a massa final igual a 2 elevado a x. Se você quiser lembrar assim, tá? Bem tranquilo. Então, o que a gente vai fazer? Quem é a massa inicial? A gente vai chamar de 1, tá? Não precisa chamar de x, chama de 1 inteiro, tá? Então, a massa inicial, vou botar aqui assim, massa inicial sobre massa final igual a 2 elevado a x. Então, a minha massa inicial é 1 inteiro, é 100%. A massa final, ele quer que fique 1 sobre 16, ele quer que reste isso aqui da sua massa inicial. Igual a 2 vezes x. Isso aqui é só repetir a primeira fração, que é 1, inverter o sinal de divisão para multiplicação e inverter a segunda. Então, vai ficar 2, isso aqui é 1 corta com 1, 2 elevado a x igual a 16. Agora eu tenho que fatorar esse 16 aqui para colocar em base 2. 16 dividido por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, é a mesma coisa que 2 elevado à quarta é 16. Então, 2 elevado a x igual a 2 elevado à quarta. Prontinho, já tenho aqui, ó, que o x vale 4. Aí você vai falar, Laís, mas não é 4 dias. Não, calma, você encontrou 4 meias-vidas, né? Então, a gente tem que fazer agora a regra de 3, para finalizar. Então, eu sei que uma meia-vida corresponde a 8 dias. E 4 períodos de meia-vida vão ser quantos dias? Multiplico o cruzado, x igual a 8 vezes 4, x igual a 32 dias. Prontinho. Chegamos na mesma resposta. Claro que aqui é muito mais fácil, mas você tem que ir para a prova prevenido, né, de que pode vir um número mais complexo e não dê para fazer assim. Tem que realmente utilizar a equação e não é complexa, né? Dá para lembrar de forma bem tranquila. Então, resposta letra D, 32 dias. Bom, pessoal, é isso. Questão número 100. A questão diz assim: um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta em função do tempo está representada no gráfico. Posição versus tempo. Posição no eixo Y, tempo no eixo X. Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente? Bom, pessoal, aqui você tem que lembrar que em um gráfico posição versus tempo, a velocidade ela é dada pela inclinação da curva no ponto, ou seja, a tangente do ângulo de inclinação do gráfico em cada ponto. Como assim? Primeiro a gente vai traçar as tangentes, que é aquele ponto que toca no ponto, sai, vai tocar no ponto, vai sair, aquela reta tangente. Depois vai traçar as horizontais, vamos analisar os ângulos. Quanto maior o ângulo de inclinação, maior a velocidade. Quanto menor o ângulo, menor a velocidade. Então, vamos começar traçando as tangentes, tá? Temos aqui no ponto K, temos aqui a tangente aqui. No ponto L, nós temos mais ou menos, tá, pessoal? Tangente, vou botar assim, só o comecinho mesmo do ponto saindo, para ficar mais fácil. Pode traçar a reta completinha, se você quiser, tá? A gente tem aqui tangente aqui, ó. Tem rente. E temos a tangente N, ela tá aqui mais para baixo, certo?
mais ou menos assim. Agora a gente vai traçar uma reta horizontal como se fosse o eixo X, tá? Que seria pontilhado, mas aqui eu vou botar amarelinho clarinho para a gente poder ter uma noção dos ângulos, né? Então a gente desenha todas essas horizontais aqui para a gente traçar o ângulo. Pronto, todas as horizontais estão traçadas. Agora a gente desenha os ângulos, né? Entre a horizontal e a tangente, que nós vamos chamar de θK. A gente tem aqui, ó, bem grandão, o θL, já deu para ver que é o maior ângulo, né? Temos um pequenininho aqui, que é o θM, e temos um pequeno aqui, mas que o M ainda é menor, θN. Pessoal, aqui, o que acontece? A gente está analisando a rapidez, tá, do carro. Por quê? A gente sabe que quando o gráfico está subindo, o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Quando o gráfico desce, o movimento é retrógrado e a velocidade é negativa, né? Então, se a gente for analisar a questão de velocidade, dos sinais, isso tudo aqui pode gerar uma confusão. Então, a gente está analisando a rapidez, tá legal? Quanto maior o ângulo, maior a velocidade. Quanto menor o ângulo, menor a velocidade, ponto. Só isso, tá? Então, para quem eu vou ter uma velocidade maior? Uma velocidade maior eu vou ter aqui para o L, que tem um ângulo muito maior. Velocidade maior, né? Olha só, em relação a K, muito maior. E quem tem a velocidade menor? M. E tem o menor ângulo. Então, a resposta, velocidade do carro é menor na letra M e maior na letra L. Resposta letra C, tá bom? Então, muito simples, mas que era importante relembrar esse conceito aí da angulação. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 101. A questão diz assim: alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruído ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são essas características do sinal gerado pelo circuito desse tipo de fone de ouvido? Essa questão já caiu em outros anos, tá? Posteriores do Enem, caiu em vários anos, na verdade, esse fone cancelador de ruído. Então, muito importante você estudar os fenômenos ondulatórios, dentre eles a interferência, tá? Então, pessoal, interferência construtiva e destrutiva. Existem dois tipos de interferência, são elas construtivas e destrutivas, tá? Quando temos duas ondas, dois pulsos, tá? Nós temos dois pulsos aqui que estão vindo em sentidos opostos, tá? Mas os dois vêm aqui pela parte de cima sem inversão. O que vai acontecer quando eles se juntarem aqui no ponto P? Quando passarem um pelo outro, a gente vai ter uma interferência construtiva, ou seja, esse sinal vai somar, tá? Um ao outro. Então a gente vai ter um pico aqui e depois eles vão continuar os seus caminhos. Já na interferência destrutiva, vem um pulso aqui em uma direção também oposta, tá? Eles vão se encontrar no ponto P, mas uma vem com inversão de fase, uma vem aqui por baixo, tá vendo? Então a gente tem uma interferência destrutiva, ou seja, no ponto P, quando elas se encontrarem, a amplitude diminui a 2 menos a 1, então a gente vai ter uma amplitude menor. Tá? Então, se vier duas ondas, uma oposta à outra, com inversão de fase do mesmo tamanho, elas vão se anular, vão se destruir naquele ponto. Esse é o princípio dos fones canceladores de ruído. Tá? Você tem lá um ruído, que é um som externo, vindo. O que os fones fazem? Identificam esse ruído e produz um som com mesma amplitude. Vou anotar para vocês. Com mesma amplitude. Essas são as características que têm que serem iguais. O que é amplitude? O ponto mais alto até a linha de base, ponto mais baixo até a linha de base. Com a mesma amplitude, com a mesma frequência, tem que ter a mesma frequência também para poder anular, tá legal? E com fase oposta, né? Não pode esquecer que uma tem que estar com fase oposta, porque se tiver com a mesma fase, o que vai acontecer? O sinal vai somar, vai amplificar ao invés de sumir, né? Que a gente tem que reduzir o ruído.
Então tá vendo aqui, ó, o ruído externo. Tá? O ruído externo chegou na orelha do rapaz. O que vai acontecer? O fone vai ter que gerar uma onda com sentido, com a mesma amplitude, com a mesma frequência e com fase oposta, tá? Para poder anular esse ruído, tá? Como se fosse mais ou menos assim, tá? Mas no caso é em direção à orelha, tá? Então esse é o princípio, ele tem que gerar sempre ondas com mesma amplitude, mesma frequência e com inversão de fase, tá? Para poder ter, para anular esse ruído que tá vindo aí, que é esse som externo, tá legal? Até aí tá tranquilo, né? Então já entendemos aqui o fenômeno ondulatório que está ocorrendo e agora a gente vai ler as alternativas. Item A. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito nesse tipo de fone? Sinal com mesma amplitude, beleza? Mesma frequência e diferença de fase igual a 90 graus. Agora vamos entender essa questão de diferença de fase, pessoal. Vamos desenhar aqui mais ou menos um círculo. Tá legal? Desenho um círculo aqui. Para a gente poder ter, né, essa questão de inversão de fase, a gente tem que deslocar de um ponto até o seu oposto. Ou seja, a gente sai daqui, vem até aqui. Qual é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus, tá? Então, para a gente ter essa inversão de fase, a gente tem que deslocar um ponto 180 graus, tá? Para você ter uma ideia do que seria essa inversão de fase. Então, se você gera uma onda com a mesma amplitude e frequência, mas invertida, ou seja, ela é deslocada 180 graus, a crista de uma vai coincidir com o vale da outra, a crista de uma coincide com o vale da outra, né? E o vale de uma coincide com a crista da outra, né? Então essas ondas vão se anular, né? Se fosse 90 ou 45 graus, as ondas não se cancelariam totalmente, apenas, né, parcialmente, e aí a gente ainda ouviria ruído. Então, para ela inverter 100%, a gente tem que girar 180 graus. Pensa no ciclo, tá? Então aqui 90 graus não. Sinal com a mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 180 em relação ao sinal externo? Perfeito, resposta letra B. Mas vamos ver as outras. Sinal com mesma amplitude, mesma frequência, diferença de fase 45, amplitude maior, sinal com a mesma amplitude, mesma frequência e mesma fase do sinal externo. Não pode ser a mesma fase, tem que ser a fase oposta, né? Então, isso aí, diferença de fase de 180 graus, né? E mesma amplitude, mesma frequência. Tá bom, pessoal? Estudem bastante essas questões de fone cancelador de ruído que caiu em vários anos do Enem. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 102. A questão diz assim: para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece em um forno micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de vidro de 300 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água era de 6 graus Celsius. Com o forno de micro-ondas funcionando uma potência de 800 watts, a tigela e a água atingiram a temperatura final de 40 graus Celsius em 2,5 minutos. Considere que os calores específicos do vidro e da sopa são respectivamente 0,2 e 1, e que uma caloria é igual a 4,2 joules. Que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertida em calor para o aquecimento? Pessoal, vamos anotar os nossos dados? Então, eu tenho aqui a massa da água, que é 500 gramas. Eu tenho a massa da tigela, vou botar a massa do vidro, que é 300 gramas. Eu tenho a temperatura inicial da tigela de vidro, que é igual à temperatura inicial da água, que é igual a 6 graus Celsius. Eu tenho a potência do micro-ondas, que é 800 watts. Eu tenho a temperatura final do vidro, temperatura final de equilíbrio da água, que vai ser 40 graus Celsius, que é o conjunto, né? Eu tenho o tempo gasto, né, para fazer esse aquecimento, 2 minutos e meio. Daqui a pouco a gente faz a conversão. Eu tenho o C da água,
que é 1 caloria por... E no caso aqui ele está falando da sopa, né? Que é a água. Caloria por grama, grau Celsius, e o calor específico do vidro, que é 0,2 caloria por grama, graus Celsius. Esses são meus dados, muitas informações, né? Mas é por isso que a gente tem que separar para organizar as ideias. Então, esse conjunto, né, sopa, água, né, vai ser colocado na tigela de vidro, vai ser colocada dentro do micro-ondas, que tem uma potência de 800 watts, vai ser aquecida em 2,5 minutos. Então, a gente tem que descobrir a energia consumida por esse micro-ondas, porque a gente tem a potência do micro-ondas e o tempo do micro-ondas. Então, como que a gente vai calcular essa energia consumida pelo micro-ondas? Eu vou colocar aqui, energia consumida pelo micro-ondas. Nós vamos utilizar uma equação que cai demais no Enem, que os alunos chamam de equação do PET, né? Potência igual a energia sobre tempo. Essa equação é muito importante, não pode deixar de revisar. Então, a potência do micro-ondas nós temos que é 800 watts. Energia, a gente quer descobrir qual é essa energia gasta, né? Essa energia consumida pelo micro-ondas. E o tempo a gente tem, só que a gente não pode trabalhar 2,5 minutos. A gente tem que trabalhar em segundos, porque o watt é medida no sistema internacional e minuto não é, tá? Então, eu sei que 1 minuto é 60 segundos. Então, eu sei que 2,5 minutos é x. Se você não lembra, se multiplica ou divide por 60, faz a regrinha de 3. 2,5 vezes 60 vai dar 150 segundos, tá? Então, 2,5 minutos é 150 segundos. Então, eu vou jogar aqui. Minha potência é 800, a minha energia eu estou querendo descobrir. E essa energia vai ser aquela energia que vai ser transformada em calor, né? Convertida em calor, então eu já vou chamar de Q, dividido pelo tempo, que é 150. Multiplico cruzado, Q vai ser igual a 120.000 joules, tá? Então, descobrimos aqui a primeira etapa, né? Que foi descobrir a energia. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai descobrir o calor absorvido pela sopa. No final ele quer uma eficiência, né? No final ele quer uma porcentagem, então eu preciso desse outro dado. Vamos lá. Agora a gente vai calcular o calor absorvido pela sopa. Como que a gente vai fazer isso? A quantidade de calor total. A gente tem a quantidade de calor da sopa, que é da... Eu vou botar água, tá? Ele está relacionando água ali, não está falando de sopa. Mais a quantidade de calor do vidro. Como aqui ninguém muda de fase, a gente só teve um aquecimento. Então, quando a gente tem aquecimento sem mudança de fase, a gente tem quantidade de calor sensível. Vamos relembrar? Bom, pessoal, aqui eu coloquei várias equações, né, que a gente poderia utilizar nesse exercício. E lembrando que esses aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física do ensino médio resumido para você. Então, pessoal, é o seguinte, nós usamos a equação do PET, da potência igual a energia sobre tempo, e agora nós vamos utilizar a equação da quantidade de calor sensível. Por quê? A quantidade de calor latente exige mudança de fase. A quantidade de calor sensível é só para variações de temperatura sem mudança de fase, tá? Então, quando não tem mudança de fase, quantidade de calor sensível. Tem mudança de fase, quantidade de calor latente. Então, a gente tem que a quantidade de calor sensível é dado por massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Pessoal, os alunos chamam de Q-macete, né? Então, a gente vai utilizar agora essa equação, vai somar tanto da água quanto do vidro para achar a quantidade de calor total absorvido pela sopa, tá? Então, vamos lá. A quantidade de calor total vai ser MC delta θ da água mais MC delta θ do vidro, tá? Então, quantidade de calor total. Quem é a massa da água? Massa da água, 500. Ah, eu posso usar em grama? Pode. Por quê? Nosso C, ele tem, ó, caloria por grama. Então, a gente vai achar essa quantidade de calor também em calorias, tá? Que a gente vai respeitar o C, que é o calor específico.
vezes o calor específico da água. Quem é variação de temperatura? É temperatura final menos inicial. Eu já vou fazer ela aqui, ó. A minha variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Como a temperatura final do vidro e da água é a mesma que a temperatura inicial, a minha variação de temperatura vai ser 40 menos 6. Minha variação de temperatura vai ser igual a 34 graus, tá bom? Então aqui, ó, é só multiplicar pela variação de temperatura direto, tá? Você pode calcular separadinho. Mas a massa do vidro, que é 300, vezes o calor específico do vidro, que é 0,2, vezes a variação de temperatura, que é a mesma, 34. Então, a quantidade de calor total vai ser 500 vezes 34, que vai dar 17.000, mais 300 vezes 0,2, isso aqui vai dar 60. 60 vezes 34 vai dar 2.040. Então, a minha quantidade de calor total vai ser 17.000 mais 2.040, que vai dar 19.040. Cuidado com a unidade. Aqui a gente estava trabalhando no sistema internacional. Aqui a gente usou unidade usual, então calorias. Por causa do Czinho. Esse Czinho aqui que determinou que a quantidade de calor sairia em calorias. Então, agora é só a gente converter. Uma caloria é 4,2 joules. Então, eu sei que 19.040 calorias vai ser X. X vai ser igual a 19.040 vezes 4,2, 79.968 joules. Prontinho, agora eu tenho a quantidade de calor consumida pelo micro-ondas. E temos aqui a quantidade de calor total em joules. Agora a gente vai fazer aqui nesse pedacinho a nossa razão. O rendimento, eu botei rendimento elétrico aqui, né? Mas pode ser rendimento de qualquer coisa, eficiência de qualquer coisa. É a potência útil sobre a potência total ou a energia útil sobre a energia total, tá? Então, como que a gente vai encontrar esse percentual? Encontrando a eficiência, encontrando a nossa razão. Então, terceiro passo, a gente fechar aqui, a gente vai encontrar a nossa razão. Então, a nossa razão, que eu vou chamar de eficiência, vai ser igual à energia útil sobre a energia total. É isso que vocês têm que lembrar quando ele pedir razão, é o útil sobre total, tá? Então, quem vai ser o meu útil, o calor absorvido pela sopa? É sempre o menor sobre o maior, tá? É que eu chamei aqui de total, cuidado para não confundir, é o total absorvido pela sopa, tá? E quem vai ser a energia total mesmo consumida pelo micro-ondas? 120.000. Não pode ser o maior sobre o menor, cuidado, tá? Que a gente está achando porcentagem. Então, aí, aqui, ó, a eficiência nunca pode ultrapassar 100%, tá? Então, essa razão vai dar 0,6664, que é aproximadamente 66,64%. Então, ele botou aqui, ó, 66,6%, então aproximadamente a letra D, nossa resposta. Tá? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Então, para não confundir, eu vou botar até o total da sopa aqui, para vocês não acharem que é o total ali da fórmula, tá? Total da sopa. E o nosso total é a energia consumida pelo micro-ondas para poder esquentar essa sopa. Tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 105. A questão diz assim: a figura apresenta o esquema do encanamento de uma mesa onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro né, submetido a maior pressão hidrostática. Tá? Então, o vazamento ele está ocorrendo no registro submetido a maior pressão hidrostática. Então, o que acontece? A gente tem aqui registro 1, tá vendo, com a torneirinha, registro 2, registro 3, registro
4 e registro 5. Ah, eu não sabia que era registro. Tá aqui, ó. Tá? Ele deixou claro para você aqui. Então, ele pergunta assim, em qual registro vai estar ocorrendo o vazamento? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber fazer é lembrar, né, a pressão hidrostática. Como que a gente calcula essa pressão hidrostática? Como que a gente pensa nessa pressão dos líquidos, né? Então, pessoal, a pressão hidrostática, também conhecida como teorema de Stevens, ela é dada por pressão hidrostática igual a densidade do líquido vezes a gravidade, vezes a altura, ou seja, a profundidade, né? Quanto mais baixo aqui em relação à superfície, onde está tendo a pressão atmosférica, mais pressão hidrostática. Então é só você lembrar do mergulhador. Quanto mais fundo ele tiver, mais profundo ele tiver, mais pressão sobre ele, certo? Então é só você lembrar que a pressão está relacionada à altura. Não precisava lembrar da equação em si, densidade vezes altura vezes gravidade. Até recomendo que lembre, porque cai bastante no Enem, cai para explorar os dados, né, fazer as contas, mas se você não lembrasse, dava para resolver essa questão do mesmo jeito, só você lembrar do mergulhador. Quanto mais profundo, mais pressão ele sente, tanto que ele tem que ir com os equipamentos, né, certinho, quando ele vai fazer aqueles mergulhos profissionais. Então, a gente tem aqui que a pressão hidrostática ela é dada só por densidade vezes gravidade vezes altura, e a pressão absoluta a gente soma a pressão atmosférica a essa pressão hidrostática. A gente tem uma pressão chamada de pressão total, tá? Mas não precisava lembrar disso, só da pressão hidrostática. Lembrando, pessoal, que esses aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de ensino médio, desde cinemática até física moderna, completo, resumido para você. Então, vamos lá. Então, se eu tenho aqui, vamos fazer um nível aqui, né, mais ou menos. Vamos colocar esse nível aqui, ó, na caixa d'água, aqui como se fosse o nível da água, tá? Então, a altura do primeiro registro vai estar aqui. Então, aqui vai estar a altura do primeiro registro, para vocês terem uma ideia. Altura do registro 1. Aí, ó, o registro 2, olha onde ele está. É o mais baixo, né? Já sabemos a resposta. Olha a altura em relação à nossa linha de referência do registro 2. O registro 3 também está bem baixo, né? Tem bastante pressão nele. Mas ele falou que tem que ser o que tem maior pressão hidrostática. O que tem maior pressão hidrostática é o que tem mais profundidade, que tem mais altura em relação à nossa superfície, à nossa linha de referência. Então, altura 2. Não vou fazer com todos não, vocês já entenderam. Altura 3. Altura 4 e altura 5. Quem é a que tem maior altura, já que a pressão hidrostática é dado por dGH, e quanto maior a altura, maior a pressão, que ele quer a maior pressão. O registro número 2 vai ter a maior altura em relação à nossa referência aqui, que é a caixa d'água, é como se fosse a superfície, né? Então, resposta, letra B. Muito simples, né, pessoal? Nem precisava saber da equação, é só você lembrar aí dos mergulhadores e tal, e saber que quanto mais profundo, mais pressão, né? Quanto mais baixo. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 107. A questão diz assim: em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante a sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira de essa jovem se proteger, no caso dos raios, né, eu acho que ele quis dizer os raios. Então, né, a jovem, ela pode entrar no carro, né, entrar na barraca, entrar no quiosque, abrir o seu guarda-chuva ou ficar embaixo da árvore. Ele quer falar qual vai ser a melhor maneira dessa jovem se proteger. Pessoal, aqui no caso a gente tem que pensar na questão do poder das pontas, né? O raio vai ser sempre mais provável, né, que ele caia onde tenha mais pontas, tá? Pois essas regiões pontiagudas, a gente tem uma maior concentração de cargas, tá? Os objetos altos, geralmente, eles são condutores. Então aqui, por exemplo, a barraquinha,
tem uma ponta, tá? Mesmo que não tivesse uma ponta exata, né, pessoal? Mas eu acho que vocês entenderam, tem um bico. Temos aqui o quiosque, então a probabilidade desse raio vir para essas regiões é muito maior. Já ouviu falar que sempre a pior escolha que você tem a fazer no campo aberto é se esconder debaixo de árvores, porque ela funciona como pontas também. Aqui, olha seus galhos. Aqui a sombrinha vai funcionar também se ela colocar na cabeça dela como ponta, né? Então, nenhuma dessas opções aqui, a árvore, quiosque, barraca ou a guarda-chuva, é a melhor opção. Já caiu outras questões muito parecidas no Enem, tá? Sobre esse mesmo tema. Então, é importante você dar uma prioridade. Então, o ideal é que ela vá para o carro. Por quê? O carro, pessoal, funciona como uma gaiola de Faraday. Ele vai ter ali uma blindagem eletrostática, tá? Então você lembra disso, gaiola de Faraday, blindagem eletrostática. Lembra disso, porque estudem isso, porque cai demais no Enem. Pessoal, a corrente do raio, né, ela vai passar por onde? Pela lataria do carro. Ela vai passar pela lataria do carro e vai se dissipar no solo. Ah, Laís, mas tem os pneus. Os pneus, pessoal, não interferem diretamente. A distância do pneu para o solo, mesmo sendo de borracha, é muito pequena, tá? Então não é significativa. Então a proteção aqui, ó, é igual os aviões, né? O raio geralmente atinge os aviões e não vai dar choque, não vai eletrizar as pessoas que estão dentro, porque ele está funcionando ali como uma gaiola de Faraday, como uma blindagem eletrostática, né? Então, o raio vai passar pela lataria e vai se dissipar no solo, protegendo quem está dentro do veículo, tá? Então, não pode esquecer isso. O carro é sempre a melhor opção para a pessoa se resguardar quando estiver tendo uma tempestade com muitos raios, tá legal? Então a gente tem os trovões, que são os sons, os relâmpagos, que são os clarões, né? E tem o raio, que é a descarga elétrica propriamente dita. Então, qual vai ser o melhor lugar para ele se proteger? Sempre no carro, tá? Então, como eu falei, já caiu outras questões semelhantes no Enem, né? Então lembrem-se disso, o carro vai funcionar como uma gaiola de Faraday, né, onde o raio, as cargas elétricas vão passar pela lataria, se dissipando no solo. Então, nunca onde tenha pontas, né, por causa, lembra do poder das pontas, que vai ter uma maior concentração de cargas, tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 110. A questão diz assim: o elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. Então, a partícula liberada ela pode ser bloqueada facilmente. Olha uma característica do que ele está falando. A equação nuclear para o decaimento do tório é... Aí botou tório, né? Aí tem o decaimento. A gente vai ter o rádio mais a partícula, mais energia. Considerando a equação do decaimento nuclear, a partícula que vai ficar bloqueada nessa caixa de aço inoxidável vai ser... Bom, pessoal, coloquei várias imagens aqui para a gente deixar isso aqui bem claro, porque cai demais aqui na prova do Enem, essa questão de decaimento e partículas, né? Alfa, beta. Então, a gente tem aqui que quando a gente tem um núcleo de átomo instável e ele tem o seu decaimento, então a gente tem aqui a emissão de uma partícula alfa. O que é uma partícula alfa? A partícula alfa ela também é conhecida como núcleo de hélio, tá? Então vamos escrever aqui. A partícula alfa, ela também é conhecida como núcleo de hélio. Então lembrem-se disso porque ela cai demais, tá? Então a partícula alfa, ela é conhecida como núcleo de hélio. Então a gente tem uma formulazinha aqui, ó, que a gente tem o número de massa aqui e o número de prótons aqui. Para a gente ter a liberação de uma partícula alfa e um decaimento, a gente tem que pegar o número de massa e tirar 4 e pegar o número de prótons e tirar 2 para poder equilibrar essa equação.
certo? Então, o que são partículas? O que são emissões de partícula alfa? São partículas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, que é um núcleo de hélio, que são jogadas em alta velocidade para fora de um núcleo instável. Tá? Então, as partículas alfas, ela vai possuir carga elétrica mais 2 devido aos seus prótons, como a gente viu aqui, e massa 4. Então, lembre-se disso aqui, tá? A gente vai ter 2 prótons e 2 nêutrons. Ela é uma das que mais são emitidas, né? Tá legal? 2 prótons e 2 nêutrons. Então, essa aqui é a partícula alfa, que é conhecida como núcleo de hélio. Legal? Então, vamos ver aqui. O tório estava com o número de massa 230. E aí ele caiu aqui para o rádio, que tem 226. Ou seja, o meu elemento Y vai ter a massa 230 menos 226, que vai dar 4. Justamente o que eu preciso aqui. Então, aqui, ó, 230 menos 226, 4. 90 menos 88, eu tenho justamente o número de prótons que eu preciso para liberar uma partícula alfa. Tá vendo? Que é o número de prótons menos 2. Então, se você quiser lembrar, essa aqui é uma formulazinha para esse tipo de caso, tá? Então, a gente tem aqui que a liberação e a partícula alfa, ela fica facilmente bloqueada, tá? Diferente de outras partículas, né? Por exemplo, a radiação gama, né? A partícula beta e radiação gama, elas são mais difíceis de segurar, precisa daquelas contenções de chumbo, né? Então, a alfa é a mais fácil mesmo de ser bloqueada. Então, facilmente pela continha a gente vê aqui a diferença, né? 90 menos 88, 4, aqui vai ser 2. Então, a gente já viu que liberou partícula alfa. Resposta, letra A. Ah, mas se fosse beta? Beta, geralmente, pessoal, a gente representa assim, ó. Beta, aí a gente tem aqui menos 1 e 0, tá? Essa aqui são elétrons, né, sem massa e possuem carga menos 1, tá legal? Já os prótons, já a alfa, a gente tem 2 prótons e 2 nêutrons, e temos também a radiação gama, né, que é muito comum também de aparecer, que são ondas eletromagnéticas com cargas e massa nula. Então, aqui no caso, a gente está vendo que vai ter uma partícula liberada que vai ser a partícula alfa, que na verdade é uma das que mais são liberadas também, tá? Então, você pode aí sempre levar essa lógica. Viu que tirou 4 aqui do elemento Y, aqui é o elemento X, aqui é o Y. Tirou 4 aqui no número de massa e tirou 2 no próton, é a partícula alfa, é núcleo de hélio. Tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 114. A questão diz assim. Com um dedo, um garoto pressiona contra uma parede 2 moedas, uma de 10 centavos e a outra de R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos, então coloquei ela aqui menorzinha, e contra a parede está a moeda de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons. Então, vou anotar essa informação. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons. E o da moeda de R$1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Então, pessoal, fiz um esquema aqui mais ou menos para vocês. A gente tem a moeda de 10 centavos, a moeda de R$1, tá? Nós temos, vamos desenhar um diagrama de forças aqui mais ou menos, né? Nós temos uma força sendo aplicada nessas moedas, que nós vamos chamar de força motora, uma força F. Nós temos a normal, né, já que está fazendo uma pressão na parede. O que a gente vai considerar aqui, pessoal? A gente não vai considerar essas duas moedas como uma coisa isolada. Vamos considerar um conjunto, tá? Um conjunto de bloquinhos, 2 bloquinhos juntos, tá? E elas estão agarradas aqui uma na outra, não vai deslizar, né? Então, tranquilo. Então, a gente tem uma normal aqui, ó. Já que ele está pressionando ela contra a parede, ela está encostada numa superfície, a gente tem uma normal aqui fazendo 90 graus saindo de dentro da superfície. Né? Normal sempre faz 90 graus com a superfície. Cuidado para não confundir, que o aluno gosta de decorar que o peso é igual a normal, mas isso só vale para horizontal, tá?
e se não tiver outras forças externas, tiver só as duas. Então, nós temos aqui o peso para baixo. Ah, Laís, eu tenho 2 pesos, porque eu tenho 2 moedas. Por que a gente não faz logo um peso total do conjunto das 2 moedas, né? Para ficar mais fácil. E já que se ele tirasse o dedo, as moedas tenderiam a cair para baixo. Então, a nossa força de atrito está agindo para cima. Eu vou desenhar de vermelho. Então, aqui, força de atrito, que nós vamos chamar de FAT, tá? É um FAT estático, né? Tá em repouso, né? É um FAT estático. Antes, não só porque ele está em repouso, mas principalmente porque não tem deslizamento, tá? Toda vez que ele falar que não tem deslizamento, a gente chama de FAT estático. Não tem deslizamento, tá, ok? Então, nós fizemos aqui o desenho de todas as forças, né? Fizemos o diagrama de forças. Aqui, poderia pensar na força de contato. Não, mas ele está pedindo só força de atrito entre a parede e a moeda de R$1. Então, vamos ver tudo como um único conjunto. Vai ficar bem mais fácil do que você fazer separado, tá? Seria interessante ele especificar mais que o atrito entre o dedo, né, seria desprezado, outros atritos desprezados, considerar somente o da parede, mas está tudo bem. Vamos ver aqui o valor, né, desse atrito. O que acontece, pessoal? Na vertical não tem movimento. Tenho força sendo aplicada normal, né, que é a força aqui da parede fazendo 90 graus. Então, na horizontal, essas duas forças aqui, não vai ter interferência no meu movimento, que é na vertical. Então, vamos analisar as forças que estão na vertical, que são as forças do meu interesse. Se está em equilíbrio, a força resultante é igual a 0. Então, eu sei que tudo que está para baixo é igual a tudo que está para cima. Então, meu peso total vai ser igual à minha força de atrito estático, para estar em uma situação de equilíbrio ali, né? Então, qual vai ser o meu peso total? Minha força de atrito vai ser 0,05, que é o peso da moeda de 10 centavos, mais 0,09. Então, a minha força de atrito vai ser 0,14. Resposta, letra E. Uma questão simples mesmo de fazer, tá? Análise de forças, sistema em equilíbrio, muito tranquilo. Só somar os pesos e ver tudo como um único conjunto. Sempre tente ver tudo como um único conjunto. Isso facilita demais as resoluções, tá legal? Então, essas forças aqui na horizontal não tem interferência no meu movimento. Estão equilibradas também, aqui está tudo equilibrado. Então, a gente só considera as da vertical. Bom, pessoal, é isso. Questão número 117. A questão diz assim: as indústrias de cerâmica utilizam argila para produzir artefatos como tijolos e telhas. Uma amostra de argila contém 45% em massa de sílica e 10% em massa de água. Durante a secagem por aquecimento em uma estufa, somente a umidade é removida. Após o processo de secagem, o teor de sílica na argila seca será de... Então, pessoal, vou fazer mais ou menos aqui um desenho, né? Nós temos aqui uma substância. A gente tem aqui sílica. Vamos separar mais ou menos sílica. 45%, ele fala pra gente aqui. Nós temos água, H2O, né? Nós temos 10%. Então, se eu tenho 45 mais 10 é 55%. Então, falta 45% de uma substância que eu não sei qual é, vou botar X aqui, tá legal? Então, o que ele fala pra gente? Que toda a umidade vai ser removida, né? A argila seca vai remover toda a água. Então, o que vai acontecer? Ele quer saber no processo de secagem qual vai ser o teor de sílica na argila seca, né? Então, a gente não sabe qual vai ser esse valor. Então, a gente sabe que aqui vai ser argila. Mas a gente sabe uma coisa, a gente sabe que a sílica vai se juntar com essa substância que eu não sei qual é, também não preciso saber. Então eu vou ter 90%, porque é a água que não vai existir na argila, certo? Então se eu tinha aqui uma massa total, que eu vou chamar de M, aqui eu vou ter 0,9 M, porque corresponde a 90%
Então, 90 dividido para 100, que é 0,9 da massa inicial, porque eu vou perder a água. Saiu 10% de água, não é isso? Não é uma questão que envolvia fórmula, nem nada. Era mais interpretação mesmo da figura. Então, ele quer saber qual vai ser a razão da massa de sílica. Se eu tinha 45% de sílica, 45% é 45 dividido para 100. Então, 0,45 de sílica. Então, eu tinha inicialmente, vamos botar aqui, chama de R, razão. Então, inicialmente, eu tinha 0,45% de sílica. Agora, a minha massa total vai ser 0,9 M. Então, M corta com M, 0,45 sobre 0,9 vai dar 0,5. 0,5 corresponde a 50%. Então, o montante, né, reduziu a massa. Então, eu tenho resposta letra B, 50. Após o processo de secagem, o teor de sílica na argila vai ser de 50%. Tá? As outras opções, ó, 100% não tinha como ser, 90% estava muito, né? Então, 45% não mudaria nada tirando a água, né? Não teria uma mistura, então estaria estranho também. Então, de repente, a dúvida estaria entre 50% e 55%, caso você fosse fazer por lógica, né? Mas aí, no final das contas, você vai ter que fazer uma continha básica ou levar pela lógica mesmo, fazendo regrinhas. Tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 120. A questão diz assim: o princípio básico de produção de imagens em equipamentos de ultrassonografia é a produção de ecos. O princípio pulso-eco refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom que atravessa os tecidos do corpo. No processo de interação entre o som e órgãos ou tecidos, uma das grandezas relevantes é a impedância acústica, relacionada à resistência do meio à passagem do som, definida pelo produto de densidade do material pela velocidade do som nesse meio. Então, a impedância acústica está relacionada à resistência do meio à passagem do som e é definida pela densidade do material, pela a multiplicação, né, o produto da densidade pela velocidade do som. Quanto maior a diferença de impedância acústica entre duas estruturas, maior vai ser a intensidade de reflexão do pulso e mais facilmente a gente consegue diferenciar, né, as partes. A tabela mostra os diferentes valores de densidade e velocidade para alguns órgãos ou tecidos: cérebro, músculo, gordura e osso. Então, a gente tem a densidade do material e a velocidade do som. Então, ele fala que a impedância vai ser a multiplicação dos dois, né? E quanto maior a diferença de impedância acústica, maior será a intensidade de reflexão e mais fácil vai ser diferenciar as estruturas. Então, em uma imagem de ultrassom, as estruturas mais facilmente diferenciáveis são... Bom, pessoal, eu faria a multiplicação, tá? Eu vou fazer, mas se você quiser se poupar tempo, dá pra gente no final fazer uma lógica. Então, vamos fazer aqui para o cérebro. Vamos fazer aqui, vamos chamar aí de impedância, ele não botou legenda ali, 1020, que é a densidade, vezes a velocidade, que é 1530. 1020 vezes 1530 vai dar 1.560.600. Aí, para o músculo, já que a gente está treinando, vamos fazer. A impedância do músculo vai ser 1040 vezes 1580, que vai dar 1.643.200. Aí a gente tem a gordura. Então, a impedância da gordura vai ser 920 vezes 1.450. Então, a impedância da gordura vai ser 1.334.000. E já o do osso, impedância do osso, vai ser 1.900 vezes 4.040, que vai dar 7.676.000. Então, qual vai ser a maior impedância? A gente tem aqui claramente a nossa maior impedância no osso. Qual a menor impedância?
1.334.000. A gente tem aqui a nossa menor impedância. Então, quais vão ser as estruturas mais facilmente diferenciáveis? A que tem maior impedância e a que tem menor impedância, que eu vou conseguir ver, né, com mais facilidade lá no exame. Então, eu tenho o osso e a gordura, né? Resposta letra A. Mas, se você não quisesse fazer as contas para poupar tempo, a gente vê claramente aqui, olha o tamanho do osso, da densidade do osso, o tamanho da velocidade do osso. E esse aqui seria maior, certo? Esse aqui seria o maior. Aí aqui a gente tem uma densidade, né, na gordura bem baixinha e uma velocidade bem baixinha também. Então aqui também dava para ver claramente que seria menor. Se o seu tempo tivesse curto, não tivesse tempo de você fazer suas continhas, né, você poderia observar assim superficialmente a tabela, já que era um produto, né? E aqui os valores estão bem diferenciáveis, aqui a velocidade está muito próxima, aqui a densidade está muito próxima, eu conseguiria ver facilmente essa distinção aqui, tá? Bom, pessoal, é isso. Questão número 121. A questão diz assim: ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado utilizar adequadamente bitola dos fios condutores e disjuntores, de acordo com a intensidade de corrente elétrica demandada, né? Esse procedimento é recomendado para evitar acidentes na rede elétrica. No quadro, é especificada a associação para 3 circuitos distintos de uma residência, relacionando tensão no circuito, bitolas de fios condutores, né? A área da bitola e a intensidade da corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor. Então, se eu tenho um disjuntor aqui que suporta no máximo 20 amperes, passou 25 amperes por ele, ele vai desarmar, né, para proteger o equipamento, né? Então, o disjuntor ele tem a função de proteger o circuito. Então, quanto maior a corrente elétrica que passa por ele, tem que ser no máximo a que ele suporta, né? Senão ele vai desligar. Com base no dimensionamento do circuito residencial, em quais dos circuitos os equipamentos estão ligados adequadamente? Pessoal, essa questão era muito simples, né? Porque a gente tem a tensão do equipamento a ser ligado, a gente tem a potência do equipamento a ser ligado, a gente tem a tensão em volts, né, que vai ser ligado, se é uma casa de 110 que funciona a 110 volts ou 220 volts. A área aqui da bitola foi só para gerar uma confusão, de repente se você querer calcular a resistência, não havia necessidade, né? Ele só quer saber em quais a corrente elétrica que vai bater direitinho. E nós temos a corrente elétrica em amperes. Então, o que nós vamos utilizar? A equação que os alunos chamam de PIO ou PUI, né, da potência elétrica consumida. Então, a potência elétrica é igual a tensão elétrica vezes a corrente elétrica. Essa equação cai demais nos vestibulares e no Enem também. Não pode esquecer dela, tá? Muito fácil de lembrar, né? PIO, PUI, tem várias equações da potência, mas essa é a mais fácil. Lembrando que esse aqui também é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo do ensino médio, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então vamos lá. Então, vamos começar pelo circuito 1. Uma conta muito rápida, só para a gente ver aí se a corrente vai ser suficiente. Então, a gente tem aqui para o circuito 1, potência igual a IU ou UI, PIO ou PUI, tá? Você que sabe. Então, a gente tem aqui potência, equipamento, 4.200 watts. A gente não vai botar corrente não, tá? A gente vai ver a corrente que precisa para poder ligar esse equipamento nessa casa. Corrente 1 vezes a tensão 1, que é numa casa de 110 volts. A gente corta os zerinhos aqui, vai ficar 420 sobre 11, que vai dar 38,18 aproximadamente, tá? Lá na conta do Enem, você não precisa fazer com as casas decimais, tá? Faz só assim 38 já para ter uma ideia. Então, a corrente solicitada pelo equipamento do disjuntor está fraco, tá vendo? Então, olha só, pessoal, o disjuntor está muito fraco. O disjuntor, ele suporta no máximo 20 amperes e esse equipamento precisa de 38 amperes para funcionar, mais ou menos, né? Então, esse aqui, ó, ele fala que estão ligados adequadamente, não vai estar. Então, esse aqui não vai estar ligado adequadamente. Agora, vamos para o circuito 2.
Mesma coisa. Vamos pegar a potência, 4.200, igual a corrente 2. Agora ele vai estar ligado numa tensão de 220. Corta, corrente 2 vai ser 420 sobre 22. A minha corrente 2 vai ser aproximadamente 19,09 amperes. 19 amperes, mais ou menos. O disjuntor é de 20 amperes, então quase que não deu, mas vai dar, né? Ele tem menos de 20 amperes, então ele suporta, tá? Então pode considerar que ele suporta sim. Circuito 3. Então a gente tem potência igual a tensão vezes corrente. A potência do 3 é 6.600 watts. Corrente 3 eu quero descobrir, a tensão que eu vou ligar vai ser 220. 660 sobre 22, a minha corrente 3 vai ser de 30 amperes. 30 amperes para um disjuntor de 35 vai funcionar com certeza, com folga, né? Então não vai desligar o disjuntor. Então nós temos aqui corrente 2 e corrente 3, né? Para o circuito 2 e circuito 3 funcionando adequadamente. Já o 1 não suportou, porque a corrente demandada é muito maior que o disjuntor escolhido, né? Então, nós temos aí que a resposta é a letra E, apenas nos circuitos 2 e 3. Prontinho. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 126. A questão diz assim: duas jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e a outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 graus Celsius, no dia seguinte, a água com 8 graus Celsius foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo decorrido para que a água em cada uma delas atingisse a temperatura ambiente. Então, eles têm que atingir a temperatura ambiente. Uma vai ser mais rápida, a outra mais devagar, mas as duas vão atingir a temperatura ambiente. Em seguida, a água das duas jarras foi aquecida a 90 graus Celsius. Então, uma situação depois, né? E novamente foi medido o tempo decorrido para atingir a temperatura ambiente. Então, a gente tem uma situação aqui de geladeira, uma situação de resfriamento, né? E uma situação de aquecimento e depois, né? Ela também vai atingir a temperatura ambiente. Então, uma situação, outra situação. Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente em cada uma das situações, tá? Então vamos analisá-las de forma separada. Pessoal, a gente tem que os corpos negros, eles são ótimos absorvedores de calor, tá? Então é só a gente desenhar aqui, ó. Então ele vai pegar o calor do ambiente, se ele é um ótimo absorvedor. E o que vai acontecer com ele? Quase nada é refletido por ele, então ele vai aquecer mais rápido, vai chegar à temperatura ambiente mais rápida, tá? Já o copo branco, a jarra branca, ela vai pegar essa temperatura do ambiente também, tá? Mas ela vai refletir parte dessa temperatura. Então ela vai chegar, mas ela vai demorar mais tempo, porque ela absorve muito pouco, tá? Ela absorve muito pouco, então ela vai demorar muito mais para poder aquecer e chegar à mesma temperatura que o negro. Então, o corpo negro, é isso que vocês têm que anotar aí. Porque questões assim caem demais. Não é a primeira vez que caiu, tá? Caiu em questões posteriores, em anos posteriores a esse também. Corpo negro é um ótimo absorvedor. É um ótimo absorvedor. Tá? Então ele absorve todo esse calor e aquece mais rapidamente. Já o corpo branco, ele reflete também, né, parte desse calor que ele está absorvendo. Então ele vai absorver sim, claro que vai, né, porque senão ele não mudaria a temperatura, mas vai demorar muito mais tempo. Então pensa dessa forma para a gente resolver a primeira. Tá? Então a jarra preta vai emitir radiação mais eficientemente do que a branca, mas nesse caso a água está mais fria que o ambiente, então o calor vem do ambiente para a água, não pode esquecer isso. Então uma superfície preta vai absorver calor do ambiente mais rápido que a branca, porque absorve mais radiação térmica, legal? Então, conclusão, a água na jarra preta vai aquecer mais rápido, menos tempo para atingir a temperatura ambiente, tá? Então aqui a gente tem menos tempo na primeira situação.
Agora vamos ver a segunda situação, pessoal, a situação do aquecimento. Agora a água está mais quente que a temperatura ambiente. Então o que vai acontecer? Ela vai perder calor. A gente sempre começa pelo corpo negro para analisar. Então agora, pessoal, ela vai perder calor para o ambiente. A jarra preta, ela emite calor mais eficientemente também, tá? Então ela vai esfriar mais rápido. Então, além de um ótimo absorvedor, é um ótimo emissor também, tá? É um ótimo emissor também, corpo negro. Então, o que vai acontecer agora? Ela está quente e vai passar calor para o frio, né? Isso é o princípio básico, né? É sempre o calor é transferido do mais quente para o mais frio. Então, agora, ele emite mais do que absorve. Então, agora ele emite mais do que absorve. Então, o corpo negro ele tem essas duas características. É um ótimo absorvedor e também um ótimo emissor. Gravem isso daí, tá legal? A jarra branca, ela vai perder também, mas tem essa questão das reflexões, tá? Essa questão das reflexões faz ela gastar mais tempo, tá? Então, pessoal, não pode esquecer que a cor preta, né, ela absorve todas as cores do espectro visível, ela não reflete nada. Já o branco é a combinação de todas as cores, então ela vai refletir com facilidade e quase nada vai absorver. Então, o branco, por causa dessas reflexões também, tá? Que vão atrapalhar um pouco, tá? Então, o corpo preto, o corpo negro, além de ser um ótimo absorvedor de calor, é um ótimo emissor de calor. Então, ele vai demorar menos tempo nas duas situações para atingir a temperatura ambiente. Então, resposta letra A. A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações, tanto porque ele é um ótimo absorvedor, como ele é um ótimo emissor. E a branca sempre vai atrapalhar um pouco a questão do tempo, ela vai atingir, mas por causa das reflexões. Tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 128. A questão diz assim: um carrinho de brinquedo funciona por fricção. Ao ser forçado a girar suas rodas para trás contra uma superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Ao soltar o brinquedo, ele se movimenta sozinho para frente e sem deslizar. Essa palavra é fundamental. Quando o carrinho se movimenta sozinho sem deslizar, a energia potencial elástica é convertida em energia cinética pela ação da força de atrito. Ele quer saber qual tipo de atrito que é, né? E para a gente analisar devido a quem, né? Quem vai estar gerando essa força de atrito. Pessoal, é o seguinte, se ele está falando, usou vários termos, sem deslizar, isso aqui você já pode anotar aí, tá? Usou esse termo sem deslizar, a gente está falando de atrito estático, tá? Atrito dinâmico tem deslizamento. Atrito estático, falou sem deslizar, é atrito estático. Então já podemos eliminar dinâmico, dinâmico, dinâmico. Temos duas aqui para a gente poder analisar, tá? A B e a C. Essa palavrinha-chave, tá, pessoal? Não deixem de estudar isso daí. Então, o que acontece, né? Então, já sabemos que com atrito estático não há escorregamento, deslizamento. Ele pode mover, existe tendência de deslizamento, mas não necessariamente deslizar, tá? Então, o que acontece? As rodas, pessoal, elas querem escorregar para trás, elas querem girar, certo? É isso que ele está falando ali. Então, a força de atrito estático vai estar agindo para frente. A força de atrito estático está agindo para frente. Toda vez que ele falar disso, pessoal, cai muito questão assim, né? Muita pegadinha de deslizamento. Colocou esse termo no meio do texto, já sabe que é estático, tá? Muito aluno associa estático de estar 100% parado. Não, mas ele tem mais a ver com deslizamento, tá legal? Fica atento a isso. Então, pessoal, se tem atrito, é o atrito que vai impedir o escorregamento, o deslizamento, empurrando as rodinhas para frente, tá legal? Então, vamos entender aqui, assim, de forma geral. Então, quando o carrinho é solto, a mola liberada aqui, ela vai tentar girar as rodas para trás em contato com o chão.
Se não houvesse atrito, as rodas apenas girariam no lugar e o carrinho não iria sair do lugar, tá legal? Então, o que acontece é que com essa superfície rugosa, aplica uma força de atrito estático na roda, empurrando ele para frente. Essa força é responsável por transformar a energia potencial elástica armazenada na mola em energia cinética de movimento do carrinho, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, item B, estático na roda devido à superfície rugosa, isso aí. Ou estático na superfície rugosa devido à roda. Então, é letra B, estático na roda devido à superfície rugosa. Pois é a superfície rugosa que vai aplicar a força de atrito estático na roda. Tá legal, pessoal? É isso. Então, número 131, a questão diz assim. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei, 1564-1642, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície, tá? Queda livre, né? Nós eliminamos a resistência do ar. Na demonstração, o astronauta deixou cair, em um mesmo instante, de uma mesma altura, um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais. Vamos lá. Vou desenhar aqui primeiro uma altura, vou colocar aqui o nível, tá? Um nível. Ele deixou cair da mesma altura. Vamos chamar aqui de H e H, né? Que é a mesma altura. A gente tem 1,32 quilos, que é a massa do martelo, 1,32 quilos. E a gente tem a massa da pena, que é 30 gramas. 30 gramas é 30 dividido para 1000, que a gente vai ter em quilogramas, né? Então, vou botar assim, 30 gramas ou 30 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Só para a gente comparar como que a pena é muito mais leve que o martelo, né? Então, o que aconteceu? A gente tem a ação da gravidade, né, agindo aqui. É na Lua. A gravidade é muito menor que a da Terra, mas ela existe, tá? Então, tem gravidade, mas a gente despreza a resistência do ar, né? Então, aqui tem a questão da atmosfera e tudo mais. Então, aqui, lá na Lua, a gente vai ter, assim, praticamente sem atmosfera. Aqui na Terra a gente tem, né? Então, tem muita resistência do ar, então faz os materiais chegarem com tempos diferentes. Mas lá na Lua, sem atmosfera, sem resistência do ar, né, a gravidade vai puxar para baixo e vão cair no mesmo tempo, é isso que ele quis dizer ali. Se a gente desenhar as forças aqui no martelo, por exemplo, sem resistência do ar, a gente tem a força-peso do martelo e a gente tem a força-peso da pena. Ambas verticais, sentido para baixo. Peso do martelo e a gente tem a peso da pena. Então, se a gente fizer que a força resultante pela segunda lei de Newton é igual a massa vezes aceleração, se o peso é minha única força, eu vou ter que peso igual a massa vezes aceleração. A fórmula do peso é massa vezes gravidade, que é igual a massa vezes a aceleração. Se eu estou falando aqui do martelo, a massa do martelo, Corto, gravidade igual a aceleração. Ou seja, não depende da massa, tá? Não depende da massa. A aceleração vai ser a aceleração da gravidade, tá? Então, elas vão chegar com o mesmo tempo, porque a gravidade é a mesma, tá? Você poderia fazer para a pena também. Então, o que eles possuem iguais? Possuem iguais inércias? Pessoal, a inércia, ela depende da massa. Então, se você tem mais massa, você tem mais inércia, tá? Então, como a inércia tem a ver com massa, e a gente está vendo aqui que as massas não vão influenciar, nesse caso que só o peso está agindo e não a resistência do ar, a inércia não está certa, seria falso. Os impulsos, pessoal, impulso, para quem não lembra, impulso é força vezes o tempo. Pessoal, impulso é força vezes tempo, e essa força é diferente para cada um deles, depende da força. Então, se depende da força, eu não vou ter igual para os dois, certo? Trabalhos, o trabalho, pessoal,
para quem não lembra, é força vezes o deslocamento. Aqui é falsa, trabalho é força vezes deslocamento. Então, o trabalho também depende da força. Quanto maior a força, maior o trabalho. Então, se depende, eu não posso considerar. Eles vão ter a mesma aceleração? Sim, porque se eu corto as massas nos dois casos, se fosse aqui martelo e martelo, pena e pena, a aceleração é igual à da gravidade. Então, eles vão ter iguais acelerações. Iguais energias potenciais gravitacionais? Pessoal, energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. A altura é a mesma, mas a massa é diferente. Então, se depende da massa, essa aqui também seria falsa. Então, os objetos apresentam iguais acelerações pela força resultante segundo a lei de Newton. Tá legal? Tanto se eu aplicar para o martelo ou para a pena, a gravidade vai ser igual à aceleração. Vai dar a mesma coisa porque as massas se anulam na equação. Tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 132. A questão diz assim: para que se faça a reciclagem das latas de alumínio, são necessárias algumas ações. Dentre elas, 1. Recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação. 2. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar. 3. Retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. As ações indicadas possuem em comum o fato de... Pessoal, vamos lá. Ação 1, a gente tem essa catação aí, né? É separar manualmente. A gente precisa aplicar força para recolher e separar, né? Então, vamos anotar isso. A gente tem aqui a primeira ação, que é a catação, né? Que a gente vai separar manualmente. Então, a gente vai aplicar força para recolher e separar. Dois, colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar, né? Então, o ar vai exercer o quê? Forças nas latas, né? Então, faz trabalho para poder deslocá-las, né? Então, o ar exerce força nas latas. Então, pessoal, tá vendo que está sempre sendo exercida aqui uma questão de força, não é isso? Então, a gente tem trabalho sendo realizado para poder deslocar, certo? A ação 3, retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. Aí a gente já está falando de quê? Força magnética, né? Força magnética que vai atuar sobre os objetos de ferro. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem uma força manual, que a gente tem que recolher e separar, ou seja, a gente tem que aplicar força e deslocar. Aqui a gente tem um jato de ar que faz força nas latas, né, e separa elas e desloca elas. E aqui a gente tem força magnética atuando sobre essas partículas e deslocando elas também, né? Então, qual grandeza física que relaciona força e deslocamento? Trabalho mecânico. Eu posso multiplicar pelo cosseno de θ aqui, que é a fórmula inteira, mas só para vocês já lembrarem o conceito, tá? Porque aqui não está falando da fórmula. Então, força vezes deslocamento é o trabalho mecânico, tá? Então, vamos lá. O que ações indicadas possuem em comum? Exigir fornecimento de calor? Pessoal, em nenhuma das três processos há necessidade de aquecimento. As etapas envolvem separação mecânica e magnética, né? Não mudanças térmicas. Tem B. Fazer uso da energia luminosa, pessoal, também não há nenhuma etapa que o uso de luz foi utilizado para separar as latas. A separação é feita por força mecânica, como eu falei, e magnética. Item C, necessitarem da ação humana direta. Apenas na primeira, né, pessoal? Apenas na catação. Depois é jato de ar e depois ação magnética, né? Então não é comum para as três. D, serem relacionadas a uma corrente elétrica. Só pode até existir uma corrente elétrica alimentando as máquinas, mas a separação em si não depende da passagem da corrente elétrica. Então, a força magnética, por exemplo, ela pode vir de um ímã permanente, né? Então, não necessariamente está relacionada à corrente elétrica. Item E, ocorrerem sob a realização de trabalho de uma força. Perfeito, a força é aplicada em todas as três situações e para realizar trabalho a gente tem força vezes deslocamento. Todas elas vai ter deslocamento de material. Item E.
Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 135. A questão diz assim: baterias de lítio utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis são constituídas de células individuais com DDP de 3,6 volts. É comum os fabricantes de computadores utilizarem as células individuais para obtenção de baterias de 10,8 volts ou 14,4 volts. No entanto, fazem a propaganda de seus produtos fornecendo a informação do número de células da bateria e sua capacidade de carga em mAh, por exemplo, 4.400 mAh. Dentre as baterias de 10,8 volts e 14,4 volts, constituído por 12 células individuais, qual possui maior capacidade de carga? Bom, pessoal, seguinte, nós sabemos que cada célula individual tem uma DDP de 3,6 volts. Então, primeiro a gente vai fazer para de 10,8 volts. Então, por que não ligam para o desenho aqui, não, que eu só quis adiantar. Então, por exemplo, se eu tenho 10,8 volts, quantas células eu vou ter? 3,6 volts. É só dividir 10,8 por 3,6, porque uma célula é 3,6, 10,8 é x, tá? Então, se eu fizer essa razão aqui, eu sei que eu vou ter 3 células individuais. E se eu fizer a razão entre 14,4, vou fazer aqui, 14,4 volts pelos 3,6 volts, eu vou ter 4 células individuais. Como que seria essa questão das células individuais? Então, eu vou desenhar 3 aqui para vocês verem. Então, eu tenho que ter 3 células individuais. Uma célula individual, 2 células individuais e 3 células individuais. Então, a cada fio aqui, nós temos 3 células individuais para 10,8 volts. E para 14,4, eu tenho 4 células individuais. 2. É só para simbolizar, tá? Não reparem muito no desenho, não. 3 e 4 células individuais. Tá legal? Só que, então essa aqui é a diferença. 3 células individuais, 4 células individuais. Ele quer que elas sejam constituídas por 12 células individuais, né? Só que para eu manter a DDP, aí a gente teria que lembrar série e paralelo, né? Então, para a gente poder manter a DDP, a gente tem que associar em paralelo. Por isso que eu desenhei aqui um embaixo do outro. Então, por quê? Se eu tenho 3 aqui, acabou que eu fiz um a mais aqui, né, pessoal? Vou apagar. Eu acabei desenhando nesse fio, então vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser 1, 2, 3. Vou apagar aqui, eu fiz um a mais aqui. Me empolguei no desenho. Então, o que acontece, pessoal? Eu preciso de 12. Quantas vezes 3 eu vou ter 12? 4 vezes. Então, eu preciso aqui, ó, de mais 3 células em paralelo, para não mudar a minha DDP. Mais 3. E mais 3. Então, agora eu tenho as 12 células direitinho, né? Divididas aqui, cada uma com 3,6 volts. 3,6 volts. Totalizando 10,8 volts. Então, aqui eu vou ter 10,8 volts, 10,8 volts, 10,8 volts. Por que, Laís? Se eu fizer em série, fizer direto, assim, todas as 12 células, eu vou somar a DDP. E se eu tiver em paralelo, elas vão ser iguais. Então, aqui tem 10,8, aqui tem 10,8, 10,8, 10,8. Entenderam porque a gente colocou em paralelo? Para respeitar essa questão das 12 e manter a mesma DDP de 10,8. Então, aqui tem que ter 14,4, mas cada uma tem que ter 3,6. Então, somando tudo,
eu tenho que ter 14,4. Mas eu não posso colocar em série porque eu somaria tudo. Então, passaria de 14,4. Então, eu coloco em paralelo. Se eu já tenho 4 aqui, preciso de 12. Vou ter aqui, ó, mais 4, né? E mais 4. Então, vai repetir 3 vezes. Entenderam? Então, essa aqui vai ser para a situação de 10,8 volts e essa aqui para a situação de 14,4 volts. Então, agora a gente vai supor uma corrente elétrica. Vamos colocar que aqui, né, a gente tem uma DDP de saída e agora a gente vai supor um valor de corrente elétrica, tá? Vou colocar 24 amperes. Vou colocar 24 amperes entrando aqui. 24 amperes entrando aqui, se a DDP é a mesma, né? Tá tudo certinho aqui, elas vão se dividir igualmente. Quanto ficaria para cada ramo? Elas se dividiriam em 4 vezes e daria 6 amperes para cada ramo desse. Depois elas se juntariam todos e voltaria a ser os 24 amperes que entrou, tá? Então vai passar uma corrente de 6 amperes lá por cima. Se esses mesmos 24 amperes de corrente passassem na situação aqui com 3 em paralelo, quanto que iria de corrente para cada um? 24 dividido para 3 vai dar 8 amperes. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho que, se cada célula fornece uma corrente menor, isso vai aumentar a durabilidade. Então, se cada célula dessa me fornecer uma corrente menor, porque vai ser mais dividido, eu vou ter uma durabilidade maior dessa bateria. Tá? Então, isso aí é interessante a gente estar observando. A gente nem leu as alternativas e já está fazendo algumas observações, tá? Então, a bateria de 10,8 volts, ele tem 4 conjuntos em paralelo. Então, ele vai ter uma maior capacidade de carga, pois em paralelo as capacidades se somam, tá? E a de 14,4 volts tem apenas 3 conjuntos, então vai ter uma menor capacidade de carga. Então, baseado nisso que a gente falou, vamos ler as alternativas. Onde que está escrito isso tudo que a gente falou? Qual possui maior capacidade de carga? Então, já sabemos que a maior capacidade de carga, vou até anotar aqui, maior capacidade de carga vai ser a de 10,8 volts, porque ele vai ter 4 conjuntos em paralelo, né? E as capacidades vão se somar. Então, qual vai ter maior capacidade de carga? A bateria de 10,8 volts. Show! Então, eu já sei que é essa. Então, a de 14 não, 14 não. Porque possui combinações em paralelo de 4 conjuntos com 3 células em série. Perfeito. Resposta letra A. Mas vamos ver as outras. A bateria de 10,8 porque possui combinação em série de 4 conjuntos com 3 células em paralelo. Não, as células estão em série, tá? Uma do lado da outra. Legal? Então, não é paralelo, é em série. A bateria de 10,8 porque possui combinações de 3 conjuntos? Não, 3 conjuntos é a de 14,4 volts, tá legal? Então, a maior capacidade de carga é a que tem mais conjuntos porque vai se somar e vai ter uma maior capacidade de carga. Então, não se esqueçam disso. Se cada célula vai fornecer uma corrente também menorzinha, né, como essa daqui, vai aumentar também a durabilidade, tá legal? Então, pensa nessas duas coisas. Bom, pessoal, é isso. E se você chegou até o final desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.